tragédia familiar. Nós vamos trazer agora no Tribuna da Massa um caso que envolve mãe e filho que foram esfaqueados, o primo que é o criminoso, e você vai ficar de queixo caído quando descobrir quem ajudou esse primo no plano maligno. Eu já vou soltar a verdade também, porque eu gosto de contar a verdade para vocês. Esse primo teve ajuda da própria mãe e do padrasto no plano maligno para esfaquear o primo dele e a mãe do primo dele. Tudo isso por conta de ciúmes. É isso mesmo que você está ouvindo. Ciúmes de uma maneira completamente fora do normal, extrapolado completamente, que levaram esse homem a uma atitude completamente inesperada. Converso agora com Daniela Sevieri e com Moura Júnior. O caso é estarrecedor. Um crime entre família, uma tragédia familiar. Mãe e filho são esfaqueados depois que este rapaz aqui saiu para tomar cerveja com a ex-namorada do primo. O primo, quando descobriu, se revoltou e contou com a ajuda da mãe e do padrasto, a mãe dele e o padrasto dele, num plano maligno para esfaquear estas duas pessoas. Esse caso terminou com a morte deste rapaz e uma mãe entre a vida e a morte no Hospital do Rossio. Daniela Sevieri tem todas as atualizações, as informações desse caso. Boa tarde para você, minha amiga. Muito boa tarde para você, Lucas, e para todos que nos acompanham. Pois é, Lucas. Na verdade, nós descobrimos aqui em Campo Largo que quem era primo era a ex-mulher dele, a Ana Paula, e o Rafael, a vítima. Mas o Murilo foi casado com a Ana Paula e esteve com ela por quase 10 anos, por um período de 8 anos ao todo. Então eles se conheciam e até então não tinha tido nenhum problema. E na verdade o que aconteceu foi o seguinte, Lucas, o Rafael não mora aqui em Campo Largo, ele mora em Fazenda Rio Grande. Ele veio visitar a mãe, que mora no mesmo terreno da mãe da Ana Paula. Na verdade elas são irmãs. E ele estava ali e naquele momento, a Ana Paula chegou ali na casa junto com outras pessoas, com outros familiares, e eles de fato estavam tomando uma cerveja, mas dentro da casa da mãe da Ana Paula. E não só ela e ele, até porque eles são primos, eles não têm nenhum tipo de relacionamento, eles não têm nada, a não ser realmente o fato deles serem primos. E o que aconteceu? A mãe do Murilo esteve na casa mais cedo e foi falar para o filho: olha, a sua ex está lá tomando cerveja com o primo dela, com o Rafael. E ele não gostou, foi até o local, deu uma olhada, disse que, olha, eu já volto, então eu vou trazer roupa, vou trazer comida. Detalhe, eles estavam separados há 2 dias, Lucas. Daqui a pouquinho eu vou contar o porquê. Porque essa mulher, a Ana Paula, de 29 anos, vinha sofrendo agressões e violência doméstica há pelo menos 2 anos. Mas daqui a pouco eu vou chegar nesse ponto. Antes disso, vamos continuar falando um pouquinho sobre esse crime. Bom, ele saiu. Deu ali uma meia hora, mais ou menos, ele voltou com um pedaço de carne, jogou o pedaço de carne dessa forma na mesa onde estava nesse momento só a ex-mulher e a mãe dela, e ele foi até a casa que é no mesmo terreno, que é ali do ladinho, onde seria a casa da mãe do Rafael. Pela janela, ele viu a mãe do Rafael, uma senhora que estava ali lavando louça de forma bem tranquila. Era por volta das 6 e pouco da tarde, ela tinha acabado de chegar do dentista e o Rafael estava dormindo na cama dela, deitado, dormindo, Lucas. Ele perguntou para a mãe: cadê o Rafael? Tá aqui, tá dormindo. Ele não pensou 2 vezes, puxou uma faca grande dessas de churrasco e invadiu a casa, que é um cômodo só, tudo junto ali, a sala e a cozinha. E sem pensar 2 vezes, foi para cima do Rafael e deu uma facada certeira que pegou o coração do rapaz. O rapaz dormindo, se assustou, naquela hora foi aquela confusão. A mãe do rapaz foi para cima também para tentar defender o filho. Nesse momento, ela foi ferida aqui na região do pulso também. O Rafael, assustado com aquela faca no peito, levantou, teve um espasmo de dor, chegou aí para cima dele, mas aí já caiu, já desfalecido. Aí foi aquela confusão no terreno, a outra irmã saiu correndo para tentar salvar, chegou a fazer inclusive massagem cardíaca enquanto o socorro não chegava, mas o rapaz não resistiu e morreu no local. E sabe o que chama mais atenção disso tudo, Lucas? Que vizinhos e familiares relataram que depois de tudo isso, e detalhe, o Rafael não estava fazendo nada, ele estava com a prima, com a tia, com a família, tomando cerveja porque ele veio visitar a mãe. Depois de tudo isso,
o Murilo simplesmente sai da casa com a faca em punho, com sangue, e sai dizendo aos 4 cantos, para quem quisesse ouvir: eu matei, agora eu matei. Como se tivesse feliz com toda essa situação. E detalhe, quem estava no carro esperando ele era justamente a mãe e o padrasto. Ele entra no carro e os 3 fogem do local, deixando o Rafael já morto. A polícia foi para o local, nós temos inclusive um trecho da conversa que tivemos com o investigador Rodrigo, da delegacia aqui de Campo Largo, que investiga os homicídios. Vamos ver o que ele fala sobre esse caso. Uma facada fatal no coração, no peito, vindo a óbito, está ali no quarto. O que aconteceu? Ele estava ali na parte da tarde, estava tomando cerveja com uma moça que até então era ex-mulher do rapaz que tirou a vida dele, né? E daí essa pessoa não gostou dessa situação de vê-lo ali conversando com ela, saiu daqui do local, juntamente com a sua mãe e o seu padrasto, o Murilo Henrique dos Santos, com a faca, chegou ali e, aproveitando que o Rafael Henrique Simas de Oliveira estava deitado, atingiu com esse golpe fatal uma facada no seu peito. Escutando a gritaria do seu filho, né, do Rafael, ela foi tentar ainda defender a vida do seu filho e ainda ela acabou levando uma facada. Parece que ela levou uma facada no braço, mas ela foi socorrida. Olha, Lucas, quando o socorro chegou no local, não teve mais o que ser feito. O rapaz estava morto. Inclusive, uma das familiares conversando comigo hoje, a que tentou reanimar, chorou muito hoje. Ela falou: poxa, de repente, se eu tivesse colocado ele no carro. Mas até os socorristas falaram para ela, não tinha o que fazer. Ninguém ia conseguir, infelizmente, salvar a vida do Rafael, porque a facada foi certeira no coração, Lucas. Inclusive, com tanta força que a faca chegou a quebrar no corpo da vítima. Nós conversamos com a mãe dessa vítima, Lucas. Essa senhora que viu toda a cena, que tentou evitar que o filho fosse morto, e ela viu a vida do filho se esvair pelas próprias mãos. Viu o assassino fugir, inclusive se vangloriando dessa situação toda. Ela conversou com a gente e contou que, infelizmente, esse não é o primeiro filho que ela perde assassinado. Ela teve uma adolescente de 12 anos, assassinada há 4 anos. Vamos ouvir o que ela fala, que ela conta tudo isso e que ela tentou ajudar, tentou salvar, impedir que o Rafael morresse. Veio esse marginal na janela, falou assim: cadê o Rafael? Eu falei: tá deitado. Daí fui pra lá, daí escutei que a mãe dele gritou ele ali no portão. Daí foram pra lá. Daí eu tava assim de costas, lavando a louça. Aí ele veio com tudo, empurrou a porta, mas ele já veio assim, com a faca, e meu pé tava dormindo, de barriga pra cima. Quando eu vi, ele já enfiou a faca no meu pé. Daí quando eu vi aquilo, puxei por trás assim, ele me levou a faca na mão. Daí já não teve jeito mais, meu pé já levantou, praticamente agonizando. Com a mão no peito e sangue, poças de sangue. Isso por ciúmes. Ciúme da prima. Que ela é prima dele, né? Eu já tenho uma filha que foi assassinada também. Já está com 16 anos, até hoje não foi feita justiça. Eu espero a justiça de Deus. Aqui da terra, para nós pobres, não tem. Eu perguntei para ela, Lucas, sobre essa questão da justiça, né? Eu falei: mas a senhora, o que a senhora quer agora? A senhora quer a justiça? A senhora quer que ele seja preso? Ela falou: olha, eu não acredito na justiça dos homens. Eu só espero que a justiça de Deus, que nessa eu acredito que realmente faça alguma coisa com toda essa situação. Porque o filho dela a gente sabe que não volta, né, Lucas? E nós encontramos lá também a Ana Paula. A Ana Paula, que é a ex-mulher do Murilo, com quem ela ficou por quase 9 anos. Ela contou pra gente toda essa história e, Lucas, ela tem vários boletins de ocorrência contra o Murilo desde o ano de 2020. Esse homem, por conta do uso de drogas e dos ciúmes possessivo, ele chegou a ter, tinha ciúmes inclusive, Lucas, do pai dele com ela, dos irmãos dele com ela. Ele tinha uns ciúmes doentio da Ana Paula, e isso fazia com que ele imaginasse que ela traía ele, que ela fazia isso, fazia aquilo. Imagina, ela estava com um bebê de 2 meses no colo, a filha dela
filha do casal mais velha, tem 2 anos e meio hoje. Na época desse primeiro boletim de ocorrência, a garotinha tinha apenas 2 meses, ela estava com a filha nos braços, quando em uma discussão ele chega simplesmente pegar água quente e joga nas costas dessa moça. Isso no ano de 2020, quase pega na criança, inclusive. Naquela época foram os dois trazidos para a delegacia de Campo Largo e ele, inclusive, algemado, porque ele estava muito revoltado com toda a situação, muito alterado. Depois disso, em 2020, teve mais uma situação de briga. Em 2021, teve uma outra situação de um relato de que os vizinhos até chamaram a polícia porque ela estava apanhando dele. Então, assim, ela tem várias marcas, inclusive no rosto, de arranhões, de machucados, de agressões que ele fez contra ela. Eu perguntei para ela por que ela não se separou dele antes. Ela falou que em um determinado momento, porque ele pedia perdão, ele dizia que isso não ia mais acontecer, esse papo todo que a gente já conhece. E aí, eles foram para a igreja. E realmente, durante o período que eles estavam na igreja, ele era uma outra pessoa. Ela me mostrou, inclusive, uma foto dos dois, felizes, rindo. Olha, não parece em nada a moça que eu vi hoje, coitada. E aí, como se não bastasse, por que ela estava na casa da mãe? Porque há 2 dias atrás, ou seja, na quarta-feira, ele aprontou de novo. Ele chegou em casa, já exaltado, já histérico, pegou uma faca. A moça estava com os 2 filhos, porque além dessa menina de 2 anos e meio, ela tem um bebezinho de 4 meses, Lucas. Acabou de sair da dieta, inclusive voltar para o trabalho. Tava ela com os 2 filhos na cama do casal, isso em Bateias, onde ela morava com ele. Ele teve a pachorra de pegar uma faca também e passar a golpear o colchão, porque na cabeça dele, Ana Paula estava traindo. Na cabeça dele era isso que ela fazia. Ele golpeou o colchão por muito pouco, não acertou ela e não acertou o filho. Inclusive, ela tem um filho mais velho de 7 anos que está sob a guarda do pai, porque ela tem medo que essa criança sofra algum tipo de situação com esse homem. E aí agora, como se não bastasse, depois de 2 dias que eles estavam separados, ele vai atrás, acha que ela tem um caso com o primo dela, o que não tem nenhum cabimento, primo, filho da tia, da irmã da mãe dela, com quem ela tem como um irmão, com quem ela se criou junto, faz isso e mata o Rafael, que estava dormindo. Rafael não teve nenhuma chance, inclusive, de defesa. Nós conversamos com a Ana Paula, ou aquilo que restou dela, viu, Lucas? Vamos ouvir o que ela fala sobre tudo isso. Inclusive, ela conta pra gente que em determinados momentos ele obrigava que ela usasse droga com ele, com um pedaço de espelho quebrado, com uma faca em cima da mesa. Ela chora, nossa, ela chorou demais, Lucas. E contou que o sofrimento que ela tem passado durante esse tempo todo é indescritível. Vamos ouvir o que ela fala pra gente. Meu Deus do céu. Ó, matar o meu primo, meu Deus. Ele não fez nada, meu Deus, ele estava aqui, nós estávamos aqui, todo mundo, né, Maria? Ele veio aqui pra gente tentar reatar o relacionamento, né? Aí eu peguei e falei pra ele que não, né, porque nessa situação não dá, pega e vai viver tua vida, que eu vou cuidar cuidar das crianças. Daí ele pegou e foi embora, falou que ia mudar, que ia pra igreja, que ia fazer, né, mudar de vida. Mas ficou nisso. Daí depois ele falou que ele ia voltar pra trazer, né, mãe, comida, né, trazer umas compras, roupa. Aí nisso ele veio, chegou aí com a mãe dele, acho que até com o padrasto dele que veio trazer, e fez tudo isso, bateu na porta, jogou uma carne aqui, voltou na casa da minha tia e entrou porta dentro e fez o ato. E o menino dormindo. É meu primo. A gente, né, se criamos junto, ele sempre me respeitou. Eu não sei, é que toda a vida ele foi ciumento com todo mundo. Não era só com meu primo. Pobre mulher nas mãos de um machista possessivo. Vamos lá, eu tenho algumas perguntas para te fazer, viu, Dani? Aqui do meu lado esquerdo você está vendo o Murilo. Esse aqui é o Murilo, o canalha assassino que tirou a vida do Rafael, que está lá do outro lado, tá? O Murilo teria contado com a ajuda, de acordo com as informações que me foram passadas, viu, Dani? Eu gostaria que você esclarecesse isso melhor pra gente. A mãe do Murilo teria ajudado neste crime e o padrasto do Murilo também teria ajudado nesse crime. É verdade isso mesmo? O que o pessoal na delegacia falou pra você, por favor? É verdade, Lucas. Tanto que os 3 estão sendo procurados. Não é só o Murilo, a mãe dele e o padrasto também estão sendo procurados. E detalhe, hein? Os 3, nesse primeiro momento, até por crime de homicídio, inclusive.
E, claro que assim, vai ter todo um processo por trás de tudo isso, mas nesse momento os 3 estão sendo procurados, inclusive com vários endereços. A polícia até agora não encontrou, não sabe onde eles estão. Teve uma informação de que o Murilo iria se entregar, mas até agora nada, tanto que nós estamos aqui na frente da delegacia da Polícia Civil. E cada vez a situação complica mais, viu, Lucas? Porque há uma grande probabilidade de que seja emitido mandado de prisão contra ele, contra a mãe dele, contra o padrasto. E, inclusive, há relatos de testemunhas, há relatos de vizinhos, há relatos de várias pessoas de que... Primeiro, a mãe, olha, a situação começou de manhã ainda, quando a mãe dele foi lá na casa da mãe da Ana Paula e inclusive começou a falar um monte para Ana Paula porque ela queria que a Ana Paula voltasse, queria que a Ana Paula, que na cabeça dela, segundo a família da Ana Paula, o problema era a Ana Paula, né? Que não aceitava, que criava problema pro filho dela. Começou daí. E aí depois ela percebeu que o Rafael estava ali e foi contar para ele, foi fazer fuxico para ele. E aí, com isso, ele já foi revoltado para dentro da casa, só viu, Lucas, a única cena que ele viu foi o Rafael sentado na mesa junto com a mãe da Ana Paula, junto com a Ana Paula, com outros familiares ali, tomando cerveja. Foi a única cena que ele viu. E aí ele saiu lá, revoltado, e voltou, jogou a carne e fez tudo isso que a gente disse. E depois, tem testemunhas, relatos de todos ali no local, que a mãe estava dentro do carro esperando o filho. Então ele entrou, ela estava dentro do carro esperando. E depois de tudo isso, depois dele levantar a faca para o alto, se vangloriar que tinha matado o Rafael por várias vezes, ele entrou no carro e eles fugiram. Então, nesse momento, os 3 são procurados pela polícia. Não é só o Murilo. O Murilo, a mãe dele e o padrasto. Os 3, Lucas. Ô Dani, só pra gente fechar, pra ficar bem claro, eu trouxe também a informação de que a mãe do Rafael ficou internada no hospital do Rossio e você hoje conseguiu conversar com ela. Eu vi que em certo momento o olhar mais atento aqui do telespectador, da telespectadora do Tribuna da Massa, aliás, para você que está chegando agora, muito obrigado pela audiência maravilhosa, mas quem prestou atenção talvez tenha visto que quando ela ergueu a mão, até para fazer o sinal da facada, né, como o assassino tinha feito, ela mostrou que tinha uma faixa aqui. Esta faixa foi onde ela foi atingida pelo golpe de faca, Dani, por favor. Foi, exatamente, Lucas. Tanto é que ela teve muita sorte. Por muito pouco não pegou uma artéria. Se pegasse uma artéria, a mulher poderia ter sangrado até a morte, inclusive. E foi um momento ali que ela tentou defender, foi quando ela foi tentar tirar a faca, nesse inteirinho ela foi golpeada. E ela realmente foi levada por familiares até o hospital, lá foi medicada, tratada e liberada, né? E aí voltou para casa para ter que lidar com toda essa situação. Inclusive, Lucas, nós estamos com o número de telefone do Murilo. A família tentou falar com ele, mas não conseguiu. A gente pode daqui a pouco, inclusive, se você quiser, se der tempo, né, tentar falar com o Murilo. Quem sabe ele nos atende, quem sabe ele tenta dizer alguma coisa. Eu duvido muito, viu, Lucas? Eu quero sim. Eu quero que você tente ligar para ele. Vamos fazer o seguinte, a gente segue viagem aqui com o Foguete do Tribuna da Massa. Nós temos outros casos para trazer aqui, mas assim que a Dani estiver posicionada novamente para tentar ligar para o Murilo, a gente volta, é compromisso aqui do Tribuna.